Olá, hoje é com grande prazer que nós temos aqui Eduardo Medeiros, doutor Eduardo Medeiros, que é professor associado da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina e diretor do Hospital São Paulo, uma grande experiência na área de infectologia, que nós vamos falar sobre vacinas, que é um tema que o Brasil foi referência, ainda é referência na parte vacinal e devemos muito de sobrevivência de crianças ao longo das décadas a um sistema sofisticado de vacinação que o Brasil teve, né, ao longo dos anos, mas que está tendo esse debate, né? Então, gostaria de começar perguntando para o doutor Eduardo, qual a importância das vacinas, principalmente aqui no Brasil? Bom, as vacinas, elas são uma das grandes conquistas da medicina, porque realmente salvou milhões e salva milhões de vidas, é importantíssima, né? No Brasil, você veja, a gente teve avanços significativos, né? Se a gente for historicamente, né, se a gente for vamos voltar lá 120 anos atrás, 1904, 120 anos atrás, com a revolta das vacinas no Rio de Janeiro, onde Oswaldo Cruz, junto com outros sanitaristas, lutou para eliminar a varíola, que era uma doença gravíssima, né, com uma alta mortalidade, deixava cicatrizes pelo corpo, no rosto, e ele conseguiu eliminar a varíola, apesar da revolta das vacinas, que ele tornou obrigatória a vacina. Então, obviamente, tinha um contexto político da época, mas, independente disso, foi muito importante, né? E conseguimos eliminar a varíola no Brasil em 1973. Em 1973, a gente recebeu o certificado de eliminação da varíola. Tanto que nós, da nossa faixa etária, não vimos varíola. Não vimos varíola, é verdade. Não vimos varíola. Em 1973, acabou a varíola e, obviamente, como houve eliminação, a vacinação ainda persistiu por alguns anos e hoje a gente não faz parte mais do nosso programa de imunização à vacina de varíola. Um outro feito muito importante, né, é a poliomielite. Essa nós vimos, né, professor Ronaldo? Eu lembro da minha infância que tinha um colega da rua que andava com a mão no joelho, né, com o dedo no joelho, mancando, porque uma sequela de poliomielite. Isso foi um feito sensacional, né, porque a poliomielite é uma doença transmitida por via fecal-oral, que a gente chama, né? É claro que o saneamento básico ajudou a melhoria do saneamento dos últimos anos, dos últimos 30 anos, né, 40 anos, onde isso deu um salto importante, mas a vacina oral, né, que se criou a personagem do Zé Gotinha, né, que é personagem brasileiro, foi muito importante. E a poliomielite foi eliminada no Brasil, foi reconhecida como eliminada em 1994. Veja que não faz tanto tempo assim, né? Aproximadamente aí 30 anos, né? E outras doenças estão nesse caminho também de eliminação pela vacina. Uma delas é o sarampo, né? O Brasil chegou em 2016, então vamos para a história mais recente, a receber o título de eliminação pela Organização Pan-Americana de Saúde do sarampo. Mas em 2019 foi retirado, se retirou esse título de eliminação do sarampo, porque começou a ter vários casos de sarampo aqui no Brasil, de transmissão autóctone, né, entre as pessoas, e isso o Brasil perdeu esse certificado. E eu lembro isso de forma importante, né? Em 2019, nós tivemos um caso de sarampo em um aluno do nosso curso de medicina, no internato. Foi exatamente em 2019, naquela Semana Santa, né? Que deu em quinta, sexta. E eu lembro disso porque ele chegou com um quadro de febre, umas manchinhas no corpo,
e estava preocupado, foi lá na enfermaria de doenças infecciosas, Hospital São Paulo, o senhor Reinaldo Salomão estava lá como preceptor e foi examiná-lo. Falou, puxa, isso tem jeito de sarampo. Né? Então, aí depois a gente viu, examinou ele com detalhes, viu que tinha uma lesão muito típica, que chama a lesão de Koplik, né? Que fica aqui no segundo molar, na bochecha, um sudato algodonoso que em volta da glândula. Então, aí realmente era sarampo. E era sarampo, foi confirmado. E eu lembro que na quinta e sexta-feira, né, a gente avisou toda a sala, embora fosse um feriado, ficou uma fila enorme para a gente vacinar todo mundo. E passamos aí à noite, né, assim, fizemos vacinação noturna para que todos fossem vacinados pelo sarampo. Agora, esse transtorno todo, esse problema todo, né, medo de que o sarampo atingisse crianças também, porque aí é um quadro muito mais grave, inclusive com mortalidade, né, com alta mortalidade. Então, é uma doença que preocupa enormemente, né, os países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. O sarampo ainda é uma doença que mata, e mata muito. E com a melhoria da vacinação, a partir de 2019, vários casos, os últimos casos de sarampo aqui no Brasil foram em 2022, recente. No Amapá, teve lá um surto, uma transmissão, foi a últimos casos foram lá. E 2024, agora, esse ano, o Brasil recupera o certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Isso é um grande feito, né? De grande importância, né? A gente eliminar e conseguir constantemente você conseguir eliminar algumas doenças que causam grande problema com alta mortalidade, especialmente em crianças. A própria rotavírus, né, também causa de diarreia em crianças, o Ministério hoje antecipou a vacinação. Então, elas são 2 doses, uma aos 2 meses, outra aos 4 meses. Exatamente porque a maior mortalidade das crianças até os 5 anos de idade. Então, ela já está protegida quando toma as 2 doses, uma vacina oral, né? As 2 doses da vacina. Então, realmente, eu acho que o Brasil é um grande exemplo no mundo. É um grande exemplo. Nosso Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973, ele é um grande exemplo porque o Brasil se organizou. A pandemia de Covid mostrou isso, né? Apesar de todas as dificuldades, estamos diante de uma pandemia, tinha problemas de aquisição de vacinas, e aí também enaltecer alguns locais que são fundamentais, né? A própria Fiocruz, trazendo novas pesquisas na área da vacina, e o nosso Instituto Butantan, que é um exemplo para o mundo na produção de novas vacinas, de pesquisa. Temos até um colega nosso, que é ex-egresso aqui da nossa pós-graduação, professor Esper G. Calas, que é um exemplo de pesquisador, inclusive um dos artigos aí agora, entre os melhores artigos publicados no New England, estava lá ele, e mostrando a importância de um instituto como o Instituto Butantan. Então, esses são grandes exemplos para nós, para o Brasil, e a vacina é realmente, de forma geral, óbvio, ela tem seus eventos adversos, como qualquer substância, mas ela é muito segura, as vacinas que temos hoje, né? Então, nós conseguimos, com o avanço tecnológico, cada vez dar mais segurança, menor incidência de efeitos colaterais. As vacinas têm, obviamente, seus efeitos, né? Uma dor local, que é o efeito mais constante, inflama um pouquinho o músculo, sente um pouquinho de dor, mal-estar, muitas vezes após a vacina, porque você está injetando uma substância nova para o organismo, que ela está reconhecendo, tentando eliminar, então pode ter um quadro de febre, mal-estar, que é do estado geral, mas as complicações mais graves, elas são muito pequenas, muito raras, e muito inferiores à própria doença. Então, se você tem a doença, a chance de você ter complicações graves aumenta muito. Vimos isso com a Covid,
Vimos isso com a influenza, né, a gripe. Né? A gripe no indivíduo idoso é gravíssimo. Né? Quer dizer, você tem um indivíduo que não toma vacina por algum medo e tem uma gripe, é gravíssimo. A Covid, né? Hoje os estudos sedimentam bem que a vacinação ela evitou milhares e milhares, milhões de mortes consequência da Covid. Né? Então, tem estudos de estimativa, estudos muito bem realizados, mostrando o impacto da vacinação, independente da vacina. Hoje temos vacinas para a Covid muito mais modernas, muito mais seguras daquelas que a gente começou lá em 2021. Né? A Coronavac, a vacina da AstraZeneca, que foram as primeiras a começar a ser utilizadas. Hoje temos vacinas mais modernas, mais seguras, mas mesmo essas vacinas foram muito importantes. Né? E aí enalteceu o governo de São Paulo, no início da pandemia de Covid, em 2021, que bancou toda essa situação, que levou isso junto com o Instituto Butantan. Uma das primeiras vacinas que foram utilizadas aqui em São Paulo, em maior parte da população, foi a Coronavac, que tinha dificuldades, né? Uma vacina que tinha um impacto menor do que as vacinas atuais, mas uma vacina que foi muito importante para evitar quadros, principalmente quadros mais graves da Covid. Né? A vacina, ela não necessariamente não é só para prevenir a doença. A maior parte das vacinas elas previnem a doença. A exemplo do sarampo, do tétano, previnem. Você tomou a vacina, é muito raro você ter a doença. Mas algumas vacinas elas têm um impacto importante na evolução clínica. Se você vier a pegar a doença, evita que você seja internado, que você vá para uma unidade de terapia intensiva e que você morra em consequência da doença. Quer dizer, a pessoa vacinada, além de se prevenir contra uma nova infecção, ela também, mesmo que tenha a infecção, ela pode evoluir de uma forma bem mais leve, um quadro mais controlado do que uma doença sem a vacinação. Eu queria falar um pouco mais aí do risco vacinal, porque a gente, né, nesses últimos anos, né, não só em relação ao Covid, até anterior ao Covid, muito debate, até publicações que depois foram retiradas, né, que o impacto da vacinação em transtornos mentais em crianças e em autismo, né, que se associou e que esses dados nunca, pelo contrário, eles foram refutados, né, de que essa associação não. Então eu vejo que a percepção, então, por isso que abaixou a vacinação em muitos países europeus, nos Estados Unidos. Então esse foi um fenômeno importante, né? Então eu queria que você pudesse falar, contextualizar essa percepção de risco, assim, desses dados, e colocar isso também em relação ao Covid, né, da segurança de todas essas vacinas do Covid. Aí, né? Hoje nós temos tecnologias muito mais avançadas na produção de vacina do que antigamente, né? Muitas vacinas, né, muitas vezes eram produzidas com o vírus, né, que é o habitual, né? Essas vacinas são muito dirigidas a doenças virais ou por toxina, no caso do tétano, que você tem contato diretamente com um vírus atenuado, né? Que é um vírus que está vivo, mas ele não tem a mesma força do vírus selvagem, daquele vírus que causa doença. Então você atenua ele, diminui, acho que a gente chama de virulência, a gravidade da doença, porque você tem passos para você diminuir essa gravidade. Então, claro, esses vírus, muitas vezes, você tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, grávida não pode tomar vacinas com vírus vivo, né? Então não pode. Imunodeprimidos, pessoas que tenham doenças graves, que diminuem a imunidade, também não. Então, tem restrições, mas elas são muito, muito eficientes, né? Realmente de vírus vivo atenuado. É o caso da vacina de sarampo mesmo.
É vírus vivo atenuado. Então, realmente, a vacina da febre amarela, vírus vivo atenuado. Então, você, em determinadas populações, você não pode utilizar. E essas vacinas com vírus vivo atenuado, elas tendem a ter um quadro reacional mais importante, que é como se você entrasse em contato com o vírus, só que de menor monta, né? Menos grave. Então, muitas vezes, como a vacina da febre amarela, você tem sintomas, né? Mal-estar, que é do estado geral, febre depois da vacina, mas dura 48, 72 horas. Quadros graves são muito raros, professor Arnaldo. Isso vale também para a vacina de sarampo e outras vacinas com vírus vivo atenuado. Então, se você está num local, uma área endêmica, ou vai viajar para algum local endêmico, que você possa ter contato com um vírus selvagem, não há dúvida que você tem que tomar a vacina. Não há dúvida. Porque você pode evitar uma doença gravíssima, né, como a febre amarela, por exemplo. Então, a vacina é totalmente indicada para essas situações. Então, as vacinas atuais, por métodos de biotecnologia, né, de engenharia genética, você consegue, hoje, administrar na pessoa restos do vírus, pedacinhos do vírus, que são chamados de antígenos, partes importantes, né, que os estudos mostram que seu organismo reage de forma significativa contra esses antígenos. Então, você injeta para que o organismo tenha uma resposta imunológica, uma defesa, e, consequentemente, ele cria, né, essa resposta, porque se você tiver contato com o vírus completo, você elimina esse vírus. Então, esse é o caminho hoje das vacinas. E a própria vacinação de Covid, ela trouxe avanços muito importantes nisso. Porque, veja, a vacina para Covid, ela foi produzida em tempo recorde, né? Quer dizer, foi rápido após a doença, né? Você já tinha testes com essas vacinas, foram vacinas muito importantes, como eu já citei. Então, hoje, né, isso foi a própria vacina de Covid. Hoje a gente não toma mais Coronavac, a vacina da AstraZeneca, que teve complicações, alterações de coagulação, fenômenos tromboembólicos, mas isso muito inferior à doença. Porque a gente já definia isso, né? Mas a gente sempre pedia alguns exames de Covid, incluía exatamente exames que observavam parte de coagulação, como é que estava, que são alguns exames específicos para isso. Porque a própria Covid levava esses fenômenos tromboembólicos, né? Então, elas, obviamente, têm seus efeitos colaterais, mas muito inferiores à doença. E hoje, né, essas vacinas já não são mais aplicadas. A gente não tem mais disponibilidade. Hoje, temos fundamentalmente 3 vacinas para a Covid. Elas são bastante seguras, exatamente entra aí os mecanismos de engenharia genética, né? Temos a Moderna, temos a da Pfizer, temos uma outra que o Ministério já fez uma compra grande também, que é uma vacina chamada recombinante, né? Que usa a proteína S, né? Que é do spike, que é do próprio vírus, então o organismo reage contra essa proteína. Então, são vacinas que já têm uma tecnologia importante, já foram, quando a vacina chega, mesmo as de Covid, né, teve esse monte de fake news, esse monte de notícias que levaram, como o senhor falou, que realmente reduziu muito no mundo inteiro a procura por vacinas por causa dessas notícias falsas, né, que você, obviamente, tem medo de tomar a vacina. Mas a vacina do Covid, por exemplo, qual é a indicação dela hoje? Assim? Veja, a gente não acabou com a Covid, né? O Covid ainda continua sendo uma causa de síndrome respiratória aguda grave, principalmente em idosos, imunodeprimidos. Então, indivíduos acima de 60 anos devem continuar sendo vacinados com a vacina de Covid. Qual é a recomendação hoje? Indivíduos acima de 60 anos, imunodeprimidos, e tem lá um elenco de
mesmo trabalhadores da área da saúde, devem tomar vacina a cada 6 meses. Ela já se incorporou como uma vacina importante, né? O Ministério está fazendo uma grande compra de vacina, porque houve um desabastecimento nesse período, então está fazendo uma grande compra de vacina para manter essa recomendação cada 6 meses nesse momento ainda. Um reforço. Isso, mantendo um reforço. Independente das doses que você tenha tomado no passado, você toma uma dose agora, daqui 6 meses mais uma dose, e vamos vendo a realidade e o cenário epidemiológico. Porque o vírus SARS-CoV-2 ainda continua sendo uma causa de síndrome respiratória aguda grave, que leva o indivíduo para o hospital, com falta de ar, comprometimento pulmonar, junto com outros vírus. Então, o vírus da influenza, vírus da gripe, também pode causar a situação, e nós tomamos a vacina uma vez por ano. Né? Por quê? Principalmente essa população acima de 60 anos, uma vez por ano. Porque a vacina também é atualizada. A exemplo do que aconteceu com a Covid, a vacina de influenza também está sendo atualizada. Então, você pega o vírus que está circulando no hemisfério sul, faz a vacina e distribui. Geralmente, qual é o momento? Antes do inverno, né? Em outono, inverno. Então, geralmente, lá entre os meses março, abril, um pouco antes da gente chegar em junho, julho, que o frio piora e aí aumenta os casos de infecções respiratórias, é o momento de tomar a vacina para a influenza. Mas outros vírus começaram a aparecer. Né? A gente, um pouco mais experiente aí na área, vírus sincicial respiratório. Era uma doença de criança. Em berçário, unidade neonatal, creches, crianças pequenininhas. Né? Hoje também é uma doença do idoso. Então já tem uma vacina com vírus sincicial respiratório, ainda não está no Programa Nacional de Imunização, mas ela é disponível na rede privada. Uma vacina importante para o idoso. Assim como também não na parte respiratória, a vacina para herpes zoster, acima de 50 anos. Ela não está ainda disponível no Programa Nacional de Imunização, mas são caminhos, né? As vacinas são mais recentes, elas foram aprimoradas. A vacina para o herpes zoster antes era com vírus inativado, hoje já por mecanismo de engenharia genética. Então você conseguiu utilizar uma vacina que tem maior segurança, menos risco, e ela está aprovada acima dos 50 anos. Quais são as vacinas que o adulto, né, depois dos 20 anos, 30 anos, ou o idoso, está mapeado que vale a pena tomar? Só pra... Ronaldo, vacinação é para toda a vida. Né? A gente começa lá ao nascimento com vacinas importantes, né, para tuberculose, BCG, hepatite B, e assim vai seguindo, né, com reforços frequentes. Mas o que é importante num adulto, né, que tenha a vacinação para hepatite B, ela é muito eficiente, é muito importante. Geralmente são 3 doses e você se sente bem protegido. Então, todos os adultos têm que ter a vacinação em dia para a vacinação da hepatite B. A vacinação de tétano e difteria. Elas também são juntas, importantes, tem reforço a cada 10 anos. Então, é uma vacina muito importante. Tem outras vacinas, né, também dentro dessa escalada que é muito importante. Nós falamos da vacina de influenza, falamos da vacina Covid, né? Tem a vacina tríplice viral, que inclui também sarampo. Enfim, tem várias vacinas que você, de acordo com a idade, você vai tomando e atualizando. HPV? HPV, ela é muito importante, ela começa lá na adolescência, né? E ela hoje é uma vacina importantíssima, inclusive ela foi atualizada em 2024, tem uma vacina mais ampla, com menos efeitos colaterais, e que também, né, em geral, até os 45 anos de idade, você já tem que ter o esquema de vacinação para HPV. É uma vacina que foi muito importante. Ela começa lá na adolescência, né? O ideal é antes do início das relações sexuais, e que é
uma vacina fundamental, porque ela previne o câncer de colo de útero, né? O papilomavírus é um vírus importante relacionado ao câncer de colo de útero. Então, a vacinação protege. Então, é importante que você tenha feito o esquema para vacinação do HPV até os 45. Veja, e aí, dependendo da situação, Sr. Ronaldo, a gente tem outras vacinas. Então, por exemplo, a gente teve essa crise no Rio Grande do Sul, essa inundação. Vamos ver com a hepatite A, por exemplo, né? Que é uma vacina que você toma lá na infância. Hepatite A é um grande problema na população, somente na criança, no adulto jovem, e hoje praticamente já não temos mais. Então, temos aí a vacinação de hepatite A, que foi reforços para essa população. Até a vacinação de raiva foi utilizada por causa da questão dos animais, né? Toda a situação. Também muitos animais silvestres também encontrados, morcego. Então, a vacinação de raiva também foi implementada. Nos animais ou nos seres humanos? Nos seres humanos, em locais onde você tinha mais próximo de matas, onde tinha morcego. Então, é importante. Então, muitas vacinas, às vezes, são situações epidemiológicas. A vacina de dengue, por exemplo, né, ela foi implantada pelo Programa Nacional de Imunização. Né? Ela pega os 4 tipos de dengue, o dengue 1, 2, 3 e o 4, que uma vacina importante, né? Que em situações epidemiológicas, claro que você tem, todas elas, você tem populações mais específicas, né, que você tem que fazer. Então, por exemplo, a vacina de dengue não foi aberta para toda a população. Ela foi principalmente em adultos jovens ou adolescentes, entre 10 e 14 anos, que foi um momento porque é uma população mais exposta e que poderia manter o ciclo. Então, isso é uma coisa importante, né, que a gente chama aquela imunidade de rebanho. Porque o que acontece? A vacina ela não age só individualmente. Ela diminuindo a transmissão da doença numa comunidade, você reduz a doença como um todo. Então, a vacina não é só uma ação individual, é uma ação coletiva. Se tem alguma coisa importante que o governo tem que fazer, né, isso vale em qualquer país, é estimular a vacinação e criar uma rede eficiente de vacinação. Porque não é simples. Você tem que criar locais, ter rede de frios, de conservação da vacina, de distribuição. Ver um país, então por isso que a gente tem que levantar as mãos para o Programa Nacional de Imunização. Porque não é simples você fazer isso. Distribuir para vários locais, num país continental como o Brasil, manter as vacinas numa temperatura adequada, não pode ter tem que ter gerador se você tem uma grande estoque, porque quedas de energia pode estragar o seu lote de vacina. Enfim, você ter essa logística toda é muito importante. E isso o Programa Nacional de Imunização trouxe. Agora, em relação aos idosos, assim, né, quais são as vacinas que você acha que os idosos têm que tomar? Acima de 60 anos, né? Quer dizer, você espera que a pessoa já seja protegida para hepatite B, para tétano, difteria, já tem que ter tomado. É importante a vacina de pneumococo, né? A vacina de pneumococo, hoje temos vacinas também cada vez mais eficientes. Então, o pneumococo é um avanço muito importante para a vacinação. Covid a gente não pode esquecer, manter a vacinação de Covid, somente acima de 60 anos. A vacina de influenza tem que ser mantida, né, anualmente. Espera-se que você já tenha a tríplice viral, que entraria aí também a sarampo, rubéola, cachumba, que é a tríplice viral. Você espera que essa população já seja vacinada. Contra a coqueluche, que são... hoje temos vacinas acelulares, né? Então a vacina para coqueluche. Coqueluche é uma doença importante no idoso também, causada por uma bactéria, né? A Bordetella pertussis. Então também tem algum impacto no idoso. E veja, durante a vida a gente tem 19 vacinas que são importantes você manter
aí elas atualizadas, né? Você fornece aí durante a vida. Cada fase da vida, você às vezes incorpora novas vacinas. Mas isso você não pode esquecer que você também já tem que ter tomado aquelas mais importantes. Então, tem uma lista aí. Os idosos, eles são grupos, né, um grupo de risco. Qual é a preocupação com o idoso, professor Arnaldo? São as doenças fundamentalmente respiratórias mais importantes. Porque pneumonia é uma causa de morte importante no idoso. Então, a vacina de influenza não pode esquecer. Todo ano, você tem sua mãe, seu avô em casa, tem que tomar vacina de influenza. Né? E hoje tem vacinas até mais concentradas, quantidade de antígenos, mas é a vacina indicada, a vacina de influenza. A Covid tem que manter esse esquema a cada 6 meses. A vacina de pneumococo, ela é importantíssima também nessa população. E a vacina de zoster, né, ela não está disponível ainda no Programa Nacional, mas ela é importante, porque a vacina contra o herpes zoster é uma doença muito séria no idoso. Né? Se você tem um zoster periocular, por exemplo, é um transtorno enorme. O idoso deixa de se alimentar, muita dor, depressão, consequências pela dor crônica. Você precisa tomar medicamentos que pioram essa situação, muitas vezes. Então, a vacina do herpes zoster, ela é importante, já está aprovada acima dos 50 anos e deve ser realizada. Essas são as vacinas mais importantes, mas não devemos esquecer as outras que também estão no caminho, né? A tríplice viral, as vacinas acelulares, a exemplo da coqueluche, que são também importantíssimas nessa população. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado por todas essas informações, professor doutor Eduardo Medeiros, professor de infectologia da Escola Paulista de Medicina, diretor do Hospital São Paulo. Todas essas informações sobre uma atualização em vacina, né? Mesmo a gente que já convive com as vacinas há tanto tempo, tem tantas informações novas, né? E que a gente agradece aí o seu conhecimento, experiência nessa área. Obrigado. Obrigado, professor Ronaldo. É só enfatizar nesse finalzinho, né, a importância dos programas governamentais para isso, né? O Brasil é um exemplo. Durante a Covid, infelizmente, nós tivemos aí uma pandemia muito importante, as pessoas ficaram mais em casa, tinham medo, às vezes, de frequentar um posto para tomar a vacina, e a gente teve uma queda muito importante da vacinação no Brasil durante os últimos, principalmente, já vinha caindo nos últimos 5 anos, 7 anos, já vinha caindo, mas durante a pandemia isso se agravou. Você vê que a cobertura vacinal para poliomielite chegou a taxas de 60%, 65%. Né? O ideal é que seja acima de 93%. Quer dizer, você tem uma cobertura muito grande. Então, realmente, é claro que a pandemia afasta, mas a gente não pode perder a perspectiva de continuar as campanhas, de ter prioridade na compra de vacinas, ter uma rede estruturada para a vacinação e, principalmente, né, levar uma informação correta para a população. A gente vê hoje até em alguns países, né, muitas vezes alguns governos que colocam empecilhos, que utilizam falas contra a vacinação, e isso é muito ruim, né, porque realmente a gente perde avanços significativos que ocorreram com a vacinação. E a vacina até foi motivo, né, chegou nas redes sociais, que hoje a gente está ligado, né, a questões ideológicas, né? Quer dizer, isso não tem cabimento, né? A vacina é um desenvolvimento científico, é um avanço científico significativo e um dos mais importantes para a humanidade, né? Então, realmente, a gente não pode perder essa perspectiva. Muito obrigado.